Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este vídeo. O tema de hoje é autoconhecimento. Até que ponto vale a pena investir em autoconhecimento? Por que fazer isso? Para quê? Será que é importante mesmo? Esse é o nosso tema do vídeo. E se você nunca me viu, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ana Mettler, eu sou coach, especialista em psicologia positiva e psicanalista. E meu objetivo aqui é te ajudar, te auxiliar a desenvolver a sua autoconfiança, a sua segurança, para que assim você consiga atingir as suas expectativas pessoais e profissionais. Então, papel e caneta na mão, porque o vídeo de hoje é muito importante. Reza a lenda que um dia um pastor suíço que estava extremamente cansado, esgotado, foi até o psiquiatra Jung e reclamou para o psiquiatra dizendo que estava exausto, não aguentava mais a rotina que levava, a vida que levava, estava extremamente cansado daquilo que a vida trouxe para ele. E aí o psiquiatra Jung disse para ele o seguinte: você vai parar, tirar um tempo do que você está fazendo agora e ficar com você. E volte daqui 15 dias. Assim fez. O pastor voltou para a casa dele, resolveu fazer coisas das quais ele nunca tinha tido tempo para fazer. Ele foi à ópera, ele leu livros, ele aprendeu coisas novas, ele saiu, foi conhecer outras pessoas, ele foi fazer tudo aquilo que ele sempre reclamava, dizendo que não tinha nada tempo para fazer. Mas uma coisa ele percebeu: por mais que ele tivesse tirado esse tempo para ele, feito várias coisas que ele nunca tinha tempo para fazer, ele percebeu que nada tinha mudado. O cansaço dele, ao invés de melhorar, tinha piorado. Ele continuava estressado, continuava cansado, nada do que ele estava fazendo estava adiantando. 15 dias se passaram e ele voltou para o psiquiatra Jung. E ele disse: olha, não está nada adiantando nisso. Tudo que você pediu para fazer eu estou fazendo, mas nada está resolvendo. E aí, o psiquiatra perguntou para ele. Jung perguntou para ele: o que você está fazendo? E aí ele começou a relatar. Ele disse que foi à ópera, ele disse que leu livros, que saiu e tudo mais. Durante 15 dias ele fez tudo aquilo que ele não conseguia fazer porque nunca tinha tido tempo. Jung retornou para ele, olhou para ele e disse: mas eu não pedi para você fazer nada disso. Eu simplesmente pedi para que você tirasse um tempo para ficar com você. E aí o pastor respondeu: mas se eu for ficar comigo, eu não vou me suportar, porque eu não vou conseguir me suportar. Jung, nisso, respondeu a ele: então você tem que se conhecer. Quando eu ouvi essa pequena história, eu fiquei refletindo sobre ela. Por que será, que todas as vezes que falamos a respeito do autoconhecimento, do se conhecer, por que a gente não para ficar um pouco do tempo conosco mesmo? Um pouco do tempo com a nossa presença? Por que isso incomoda tanto? Em tempos de meus atendimentos, em anos de meus atendimentos, eu sempre inicio todo atendimento fazendo a seguinte questão: se defina. Se você fosse para se definir, como você se definiria? Quem é você? E aí, a grande maioria das pessoas, todas as vezes que eu atendo, o primeiro atendimento sempre vem com os defeitos. Quando eu pergunto o que te acalma, o que você faz para ficar mais calma quando você está irritada, a pessoa simplesmente responde: eu preciso gritar, eu preciso estourar, eu preciso falar. Nenhuma delas é ficar em silêncio, falar com você mesmo. Nada disso existe. Por que é tão difícil para nós ficar um tempo conosco mesmo? A gente não aprendeu isso. As qualidades, as características socioemocionais não são aprendidas nas escolas. Eu bato na tecla dizendo que deveriam ser aprendidas sim. Elas são tão importantes, ainda mais na época do qual estamos vivenciando. Elas são tão importantes hoje que a gente percebe que não devemos o quê? Ter a impulsividade, a irritação, o quanto o estresse, o esgotamento,
acaba com a saúde mental e emocional, até a saúde física é afetada. E tudo isso que falta é o autoconhecimento. Só que o autoconhecimento que eu tô falando aqui não é aquele autoconhecimento good vibes, de forma alguma. Eu tô falando autoconhecimento direcionado, aquele autoconhecimento que você tem uma direção, que sabe realmente se definir, que conhece os seus defeitos, sim, mas que também conhece os seus potenciais, as suas qualidades, as suas características pessoais, que se conhece ao ponto de, quando alguém te perguntar quem é você conseguir se definir. Mas por que vale a pena a gente se conhecer? Por que será que vale a pena eu investir no autoconhecimento? Hoje em dia o que mais tem são treinamentos online, treinamentos presenciais, tudo em busca do autoconhecimento. Mas o que eu te pergunto é, o que tudo isso que você vem fazendo, o que vocês realmente estão colocando em prática? De nada adianta, e eu sei que você sabe disso. De nada adianta você fazer treinamento em cima de treinamentos, treinamentos online, treinamentos presenciais, investir e investir dinheiro e você não colocar nada em prática. A diferença do autoconhecimento good vibes para o autoconhecimento direcionado é o simples fato de que o good vibes é aquela empolgação, sabe? Aquele evento que você vai, que você sai de lá com uma empolgação, você descobriu um monte de coisa de você, mas você não sai de fato dali agindo, fazendo o que precisa ser feito, fazendo o que precisa ser feito para que você realmente se conheça. E todos os meus anos de atendimento, sempre quando a gente traz o tema do autoconhecimento, né, eu trabalho através de 3 pilares importantes na vida do ser humano. O primeiro pilar é o autoconhecimento, o segundo pilar é o pilar do planejamento, o terceiro pilar é o pilar do relacionamento. E esses 3 pilares, quando estão alinhados, você consegue ter o sucesso pessoal e profissional. E quando a gente está lá no pilar do autoconhecimento, eu imagino que você deve pensar aí na sua mentalidade. Eu imagino que você deve pensar, autoconhecimento deve ser aqueles negócios lá do quem é você, quais são as suas características pessoais, o que você tem como defeitos, como você se define, quais são os seus defeitos, quais são os seus valores de vida. Sim, é tudo isso, porém, não é dessa forma que se é colocado. O direcionado vai te demonstrar e você vai saber ter uma direção. É como se você tivesse um mapa. É como se você... Sabe aquele jogo? Eu lembro muito bem desse jogo, que era do Windows. Agora eu vou, falar a minha idade. Era o Windows XP, alguma coisa assim. Do qual você tinha o campo minado. E aí você tinha lá no campo minado e você tinha umas bombinhas. E você tinha que clicar nos quadrinhos sem estourar a bomba. Porque se você estourasse a bomba, estouraria tudo e o jogo acabaria. Eu adorava jogar esse jogo no Windows. E aí, é como se você tivesse... É como se sua vida fosse esse campo minado. Imagina o quão bom seria se quando eu entrasse no jogo, eu tivesse em minhas mãos um mapa desse campo minado. Eu soubesse exatamente aonde pisar, qual quadradinho apertar, como agir por um lado ou para o outro. O autoconhecimento direcionado é exatamente isso. É como se você tivesse um mapa do campo minado da vida e você soubesse aonde pisar, qual quadradinho ir, para que aquelas bombas não estourem em cima de você. Imagina que você precisa ir daqui para Rio Grande do Sul, mas você vai dirigindo todos esses quilômetros, da onde você está até o Rio Grande do Sul. Você tem alguns quilômetros para dirigir. Eu imagino que você vai usar algum aplicativo de navegador, porque isso vai te auxiliar, né? Você vai saber qual estrada pegar, se tem pedágio ou se não tem pedágio.
Imagina só se você tivesse um navegador para te auxiliar no processo das tomadas de decisões da sua vida. O quão menos frustrante seria, o quantas frustrações minimizadas você teria na sua vida se você tivesse esse navegador. Se você tivesse alguém que pudesse te ajudar no seu autoconhecimento direcionado e não good vibes. Além dos eventos presenciais que traz aquele gás, que fica aqui atento, que eu não estou criticando ao ponto de falar que não vale a pena ir. Eu sou adepta desses eventos, sim, como também os livros de autoajuda. Mas o que eu estou colocando aqui é a quantidade de investimento, de tempo, do seu bem mais precioso em algo do qual você não consegue agir, em algo do qual você não tem uma direção. E o que é essa direção? É você realmente enxergar de acordo com a sua realidade. Eventos como esses, ou eventos, ou até livros de autoajuda, eles foram pensados de uma forma genérica, de uma forma que atingisse todo e qualquer público, mas não a sua realidade. E o que mais pega nas pessoas que vêm até a mim, seja pelo Instagram, seja pessoalmente, ou até lá dentro do treinamento da Jornada do Herói, é exatamente isso. É ter feito várias coisas, ter participado de vários treinamentos, lido vários livros e não conseguido colocar em ação nem o mínimo possível, porque não estava de acordo com a sua realidade. O autoconhecimento direcionado vai trazer para você uma direção de acordo com a sua realidade. Aonde você está pisando? Qual que é o seu estado atual, ou seja, o seu momento atual? O que você está vivendo atualmente na vida? Que isso vai impactar sim. E quando nós conhecemos abertamente os nossos valores de vida, os nossos sabotadores é tudo aquilo que nos limita. Eu costumo dizer que sabotadores são os nossos inimigos internos. Aquela vozinha interna que geralmente me paralisa quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso agir. E eu sei que pode ter algo positivo, mas eu não consigo agir, né? A insegurança fica muito forte, a falta de autoconfiança, a falta de coragem, até. Aí tem os sabotadores atrás dessa não ação, que não deixa de ser uma ação. Além disso, também tem as crenças. E as crenças fortalecedoras e as limitantes. Quando eu digo crença, eu não estou dizendo religiosa. Quando eu estou dizendo crenças, eu quero dizer as crenças, que é tudo aquilo, os meus padrões de pensamentos. Todos aqueles padrões de pensamentos que eu, por algum momento na minha vida, tive uma experiência. Seja porque me ensinaram, seja porque teve um impacto na minha vida, seja porque eu vivenciei aquilo e eu não quero passar mais por aquilo. É tudo aquilo que eu acredito como verdade na minha vida. Exemplo típico de crenças aqui, só para que você tenha uma noção, mais clássica de todas, é que dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo. São só 2 exemplos de crenças limitantes. Existem as crenças fortalecedoras também. Então, quando eu me conheço abertamente, quando eu sei os meus valores, minhas crenças, meus sabotadores, quando eu tenho um mapa do campo iluminado da minha vida, ou um navegador da minha direção ali do meu carro para que eu consiga dirigir tudo isso que eu chamo de vida, quando eu tenho isso em minhas mãos, fica muito mais fácil, muito mais simples de eu atingir os meus objetivos. E é por isso que se fala tanto no autoconhecimento para atingir os objetivos. Quantas vezes, ano após ano passa, mês após meses passam, quantas vezes no final do ano você diz para você que vai fazer alguma coisa e aí você entra com gás naquele ano, você vai, entra com gás todo naquele ano, passa a primeira semana, segunda semana, lá para a quarta semana, ou seja, passou janeiro, entrou fevereiro, você ainda não entrou em ação. Você ainda está esperando um milagre acontecer. Por que isso acontece?
Porque toda aquela sua lista de metas que você definiu não teve clareza o suficiente. Porque sim, o impacto de você se conhecer é importante para que você consiga atingir os seus objetivos. Quando alguém fala assim, não, eu me conheço, eu sei que eu vou conseguir fazer aquela dieta nova. Ah, porque esse ano vai ser diferente. Ah, eu sei, eu vou conseguir fazer a minha dieta nova, eu vou conseguir fazer eu vou conseguir ler os meus 12 livros que eu defini, os meus 30 livros que eu defini, eu vou fazer isso. Né? Porque eu vi no Instagram, eu vi em algum lugar, alguém falou alguma coisa que tem uma técnica nova que eu vou conseguir fazer aquilo. Será mesmo? Será que aquilo está de acordo com a sua realidade? Com os seus esforços? Com a experiência da qual você vivenciou lá atrás? Porque olha, a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas ela também consegue ser a nossa pior inimiga. O que eu quero dizer com isso? Ela vai, em algum momento, querer que você não se esforce, porque ela precisa economizar energia. Por isso que a gente entra dentro da zona de conforto tão rápido, porque a todo momento a minha mente precisa economizar energia. Gasta muita energia pensar, tomar uma decisão. Você faz algumas coisas no piloto automático, mas imagina só você se não fosse no piloto automático. Se todas as vezes que você fosse escovar os dentes, você tivesse que pensar, né? Não que você não pense, porque isso virou tão automático, aprendeu tão automático, mas se todas as vezes que você fosse escovar os dentes, você tivesse que falar para você mesmo, agora eu tenho que escovar os dentes aqui, agora é esse dente, agora é aquele dente. Assim como nós ensinamos uma criança a escovar os dentes. Imagina só você, o quão cansativo seria se todas as vezes você tivesse que lembrar como que seria comer com garfo e faca. Por isso que a nossa mente entra tanto no piloto automático e entra tanto na zona de conforto, porque ela precisa economizar energia. E é por esse motivo do qual que se eu não me conheço e eu não sei quais são as minhas barreiras internas, eu não consigo atingir alguns objetivos na minha vida. É por isso que para algumas pessoas é tão difícil entrar num processo de emagrecimento e para outras é tão fácil. É por isso que para algumas pessoas ter disciplina é algo tão nato dela, que parece que ela nasceu com aquilo, de outras pessoas que não têm, que precisa treinar muito e fazer um esforço muito grande para desenvolver disciplina. Isso simplesmente acontece porque a nossa mente, ela precisa que você economize energia. E pensar gasta energia. Só que quando eu estou dentro de um processo de autoconhecimento e eu sei que isso vai me interromper, eu sei aonde a minha mente ela vai me sabotar, eu sei quais frases eu falo para mim, para que eu fique estagnada e eu, por exemplo, não grave esse vídeo. Se eu sei tudo isso, facilita para que eu consiga atingir os meus objetivos. Por isso que é tão gostoso o autoconhecimento Good Vibes. Porque é gostoso. Não, às vezes não é gostoso passar pelo processo, mas a energia que tem daquilo, né, a energia que sai daquele ambiente é tão bom que você sai de lá com gás. Mas aí passa alguns dias, você fala, opa, e agora? Como que eu vou agir? O processo de autoconhecimento, ele não é indolor. Ele é doloroso, sim. Porque olhar para dentro dos seus monstros internos muitas vezes não é gostoso, mas é necessário. Eu costumo dizer às minhas heroínas que nenhuma mudança acontece se eu não tenho aceitação. Nenhuma mudança eu consigo fazer se o primeiro ponto de tudo é eu aceitar o momento do qual eu estou. E aceitação não é descaso. Aceitação não é descaso de forma alguma. Aceitação
É eu verificar o momento atual do qual eu estou, aonde eu estou, aceitar aquela minha realidade para que eu consiga ter forças para mudar aquela realidade. Isso é aceitação. Voltando para nossa história no Yang com o pastor, eu acho muito interessante, uma bela reflexão a respeito dessa pequena história. De quantas vezes a gente vai precisar se conectar conosco mesmo. Ficar em silêncio muitas vezes e observar o que se passa na minha cabeça. O porquê às vezes eu ajo por impulso. O porquê às vezes eu tomo algumas decisões das quais eu não devia ter tomado. O porquê simplesmente eu não consigo dizer não. Ou mais simples ainda, ou não, por que eu não consigo atingir aquilo que eu determino para mim? Porque é engraçado isso. Nós mesmos determinamos as coisas que queremos fazer, mas nós mesmos não conseguimos ter força suficiente para fazer aquilo, para agir de acordo com aquilo. O que será que acontece? Que eu não consigo agir ao meu próprio favor. Você percebeu, assim como Yang falou para o pastor, fica com você mesmo. Às vezes nós tiramos férias. Eu vou descansar. E aí vamos para uma praia, vamos para um cruzeiro, vamos para algum lugar, sair do ambiente do qual eu estou. Aí eu vou e eu faço bastante coisa. Eu faço vários passeios. Eu vou ver várias coisas diferentes. E aí eu volto com a sensação de querer ter ficado lá mais tempo, porque não foi tempo suficiente para eu descansar. Será realmente que não foi tempo suficiente para descansar? Ou será que você estava fugindo de alguma coisa? Porque às vezes a gente vai para esses refúgios para fugir dos nossos monstros internos. E isso, eu não estou no processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é eu reconhecer os meus monstros internos também. Visualizar esses meus monstros internos e saber como lidar com cada um deles. É importante que eu faça esse processo. Qual que é o melhor momento para você conseguir se conhecer melhor? Qual que é o melhor momento para que você passe pelo processo de autoconhecimento? O melhor momento é a partir do momento que você reconhece que precisa disso. Este é o melhor momento. Lembre? Primeiro passo para que realmente seja efetiva uma mudança é você aceitar aquele momento do qual você está. Este é o primeiro passo. É você aceitar. Então, a partir do momento que você aceita, você já está em um processo de autoconhecimento. Você já começa a dar os primeiros passos. Então, o melhor momento para você iniciar é na parte da aceitação. É quando você reconhece que alguma coisa não tá legal ali. Quando aquilo tá te incomodando, que você vê, nossa, mas eu planejo tantas coisas, eu planejo, parece que eu não saio do lugar. Eu atendi uma vez uma moça que disse assim pra mim, Ana, parece que eu estou a todo momento andando numa esteira. Eu corro. Eu canso, minhas pernas doem, mas eu não saio do lugar. Por quê? E aí, nisso tudo, no processo dela, no primeiro pilar do autoconhecimento, a gente identificou ali o que fazia ela a não conseguir dar os primeiros passos. O que fazia com que ela ficasse andando numa esteira, correndo numa esteira, atrás de seus objetivos, e não conseguindo alcançar nenhum deles. Simplesmente porque ela não sabia que ela era uma pessoa que tinha como sabotador o esquivo, que é aquela pessoa que sempre está em busca de algo novo. E eu preciso me esquivar dos conflitos, dos problemas, eu preciso fugir disso tudo. E a partir do momento que ela identificou que ela era uma pessoa que tinha como sabotador esquivo, ficou mais simples lidar com esse sabotador. Ela enxergou o monstro interno dela. E claro que eu tô colocando aqui apenas um único ponto.
mas tem todos os outros. Falando sobre os outros pilares, que também é num processo para que você tenha sucesso profissional e pessoal, a gente tem o relacionamento e o planejamento. O relacionamento é tudo à minha volta. As pessoas que estão à minha volta. Como eu me relaciono com elas. Quem são as 5 pessoas de maior influência na minha vida, que faz com que eu seja definida como a média dessas pessoas. Já parou para pensar nisso? Quem são essas 5 pessoas mais influentes na sua vida? E o impacto que essas pessoas têm na sua tomada de decisão? Na sua vida? Já parou para pensar nisso? E o outro, do planejamento, é eu de fato entrar em ação. Eu preciso entrar em ação. Eu não vou apenas me conhecer quem está ao meu redor. Eu também vou entender como que eu vou entrar em ação em determinados momentos. Como que eu vou fazer para não ser uma pessoa mais impulsiva? E é óbvio que, ao ponto que eu não me conheço, afeta a minha autoestima, a minha autoconfiança, a forma como eu me vejo, a forma como eu me percebo diante do mundo, diante das pessoas. É claro que gera insegurança. Na época que eu fazia lives lá no Instagram, eu cheguei a fazer 150 dias de live direto, todos os dias. Nessa época, algumas pessoas à minha volta me perguntavam como que eu tinha segurança para fazer aquilo. Né? Da onde vinha a segurança pessoal para ligar uma câmera, para entrar no ao vivo, para falar, independente de como estivesse fisicamente, mas simplesmente para chegar e dar um conteúdo de valor para todo mundo. Da onde vinha essa segurança? E eu costumo dizer que a segurança pessoal, profissional, vem muito da forma como eu me enxergo. E esse como eu me enxergo, qual é o impacto, né? Conseguir definir o meu propósito de vida, minha missão de vida, muito disso vem do autoconhecimento. Na verdade, tudo isso vem do autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei o que realmente faz sentido para mim, o porquê que eu tenho que dizer não, ao invés de dizer sim, por mais que seja doloroso. Inclusive, coloca você aqui nos comentários se você é uma pessoa que diz muito sim quando deveria dizer não. Coloca aqui nos comentários, quero saber se você é esse tipo de pessoa. Muito disso, né, essa segurança pessoal, essa segurança profissional, vem do como você se conhece, do como você se vê. E quando você consegue se enxergar da maneira que você realmente é, você consegue lidar com seus monstros internos. Tudo isso através de um autoconhecimento direcionado. Então vamos lá, vamos ao passo a passo para que você consiga já entrar em ação. Porque aqui não faz sentido para mim você vir assistir todo esse conteúdo, não ter um passo a passo, saber como você vai agir a partir desse momento. Primeiro de tudo, é você enxergar a sua realidade, ou seja, aonde você está instalado. O que é você, quem é você neste momento? Esse é o primeiro passo. Como que você vai fazer isso? Simples. Começa a verificar como você se vê. Quem é você para você mesmo? E para encontrar este momento, fica um tempo em silêncio. Se observa mais. Comece a se definir. Você é uma pessoa impulsiva, uma pessoa alegre, uma pessoa amiga, uma pessoa confiável. Comece a se perceber, mas como você mesmo está se vendo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você identificar tudo aquilo que você já definiu na sua vida. O que que te fez? O que que te impediu você de concluir? O que realmente foi que impediu? Será que foi alguma coisa emocional? Será que o que te falta é o controle emocional? E devido a isso, você agiu tanto por impulso? O que que te falta? Comece a identificar. E o terceiro passo
é você entrar em ação. A partir do momento que você consegue se definir, que você conseguiu se observar, separar de você algumas características, algumas qualidades, e o segundo passo, que você conseguiu identificar tudo aquilo que você já definiu na sua vida e você não concluiu, você consegue identificar as suas barreiras internas. O terceiro passo é você agir. E como você vai agir? Agora você sabe quem realmente você é. Você conseguiu definir algumas características, algumas qualidades. Agora você entende quais foram as barreiras internas que você colocou para você mesmo. A sua ação é ser diferente. É agir de forma diferente. É identificar os seus comportamentos. A partir do momento que você tem esses dois pontos, o como fica muito mais fácil de você prosseguir. Antes de você partir para o como, você tem que identificar o que e o porquê. E o que eu fiz aqui com você, nesses dois itens, é você identificar o que e o porquê. O que? As suas características, as suas qualidades. As suas barreiras internas é o porquê. O porquê você não está conseguindo agir. Mesmo você sendo uma pessoa extremamente confiável, uma pessoa amiga, mesmo sendo tudo isso, por que você não está conseguindo agir? Você identifica as barreiras. E aí nós entramos em ação. E é essa ação que você começa a definir o como. Se você sabe qual é a sua próxima meta, comece a definir essa meta com mais clareza possível, nos mínimos detalhes, sem enrolação. Comece a colocar o passo a passo dessa meta. Não é simplesmente, vamos pegar aqui do emagrecimento. Eu quero emagrecer. Quanto? Quando? Qual que é o número? Qual que é a data que você vai fazer isso? Alguém vai te auxiliar? Alguém pode te impedir? Tudo isso te ajuda a você ter mais clareza para conseguir atingir os seus objetivos. E para conseguir também, nesse momento, nesse processo, você vai conseguir também se enxergar, se conhecer ainda mais. Faz sentido para você? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Inclusive, coloca aqui embaixo para mim se você é uma pessoa que não consegue dizer não. Coloca aqui embaixo para mim um eu, se você é uma pessoa que não consegue dizer não. Curta e comenta, Compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas. Eu espero você no próximo vídeo. E tchau, tchau!